Quero fazer uma boa noite para todos os irmãos, entendeu? Os irmãos perdoa porque eu estou gripado, mas eu não posso deixar de falar um pouco da palavra do Senhor. Bendito é o nome de Jesus. Primeiro, vou falar aqui no livro de Gênesis. Glória a Deus. Gênesis capítulo 12, a partir de 1 e 2. A palavra do Senhor fala: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, e vai por uma terra que te mostrarei de ti, e farei uma grande nação, e te abençoarei, e te agradecerei o nome, se tu for uma bênção. Bendito é o nome do Senhor. Queremos dizer, irmãos, que Abraão foi um líder, foi chamado para liderar, e por isso que ele obedeceu à ordem do Senhor. O que é ser um líder? Um líder, irmãos, é aquele que ajuda a crescer a obra de Deus, administrar, saber tratar o teu próximo, o teu companheiro de ministério, não fazer exceção de nenhum deles e amar o teu próximo, como o Senhor amou a todos. Bendito é o nome de Jesus. Santo, santo é o nome de Jesus. Glória a Jesus. Como eu estava falando, irmãos, Deus chamou Abraão, ele fez uma promessa maravilhosa, e ser protegido, ser progenitor de uma imensa nação, ser ministro de uma grande nação. Glória a Deus. E sobre a terra, a obediência e ao chamado de Deus, exigia sempre colocar em prática certos esforços. Sair da sua terra, deixou a sua sociedade, amigos, parentes, e sua confiança na promessa de Deus. Fez desistir de uma cidade importante da Caldeia para habitar no deserto e caminhar até o lugar da promessa de Deus. Hoje o nome de nação de Israel e dos árabes, ninguém pode negar que a promessa foi estabelecida em sua vida, pois ele creu e obedeceu à voz de Deus. O chamado de Deus sempre
existe aleluia, um panorama claro, às vezes simplesmente a figura de um deserto, mas somente aquele que crê caminhará com segurança, pois requer confiança em sua provisão, na sua provisão, o sustento. Quando ouvir a voz de Deus, não tenha medo, obedeça, embora o caminho apontado seja um deserto. Confie que a mão dele sustentará. Deixa conforto e a vida estabilizada em através não tenha sido fácil, mas Abraão era um homem comum no deserto, se tornou amigo de Deus e pai da nação. Não receio nem entendeu o chamado de Deus, pois sobre vocês também está estabelecido uma promessa de bênção para a nação, que será uma bênção. Irmãos, ser um líder de uma igreja, essa pessoa tem que ter chamada. Não você conhecer a Bíblia toda e se orgulha por isso, isso não quer dizer que você tem chamada, que você é um bom administrador, que você é um bom líder. Quantos líderes aí, cheios de pose e etiqueta, gosta até de corrigir aqueles mais humildes, fazer passar vergonha. Eu falo, irmão, porque na minha trajetória cristã já aconteceu isso comigo. E eu tenho certeza que algum de vocês também já aconteceu isso. A letra demais se corrompe o homem. O orgulho, o eu. É eu que sei de tudo e o irmão ou aquela irmãzinha não sabe de nada. E por falta de educação, porque não aprendeu a educação com o Espírito Santo de Deus, ainda envergonha essas pessoas. Às vezes, se você fala uma simples palavra contrária na pregação, depois tem pessoas que é tão mal educado que o Espírito não educou ele, porque às vezes falta de busca, falta de alicerce na sua vida espiritual, que ele desaponta o irmão, a irmã, na frente da igreja toda. A Bíblia diz que o bom pastor, ele obedece o chamado de Deus. Ele é humilde. Ele é humilde. Tá? Ele não nega ajudar alguém. Ele não mede distância para ir visitar uma ovelha que está ferida ou doente. Ele não bota obstáculo e nem joga piadinha. Estamos aí, irmãos. Está precisando do pastor, do obreiro? Vamos lá. Vamos orar por o irmão, para a irmã. Não precisa
que seja membro da igreja, qual você pastoreia. Seja qualquer um, porque Deus não fez exceção de ninguém. Ele entregou o seu filho para morrer na cruz, para salvar todos. Tá? Aí qualquer coisa, aí você manda um áudio aí e tal, ô, meu pastor, estou passando por isso. Tá bom, irmão. Tá bom. Qualquer coisa você me liga ou manda um áudio. Mas não tem uma palavra de firmeza. Não brota aquele profundo amor pela ovelha. Não, meu irmão. Eu não posso ir aí no momento, mas eu vou fazer um clamor. Coloca o seu celular no ouvido que eu vou orar daqui. Aonde eu estiver, vou fazer uma oração para você, para Deus mudar a sua história. E a pessoa vai ouvir a oração. Não precisa, se o pastor não está cheio de correria, não precisa ele vir até a casa da ovelha, não. Ele ora. Lá na igreja, ele ora no quarto de silêncio para as ovelhas, para o rebanho. E não é só para o rebanho. Se caso um pastor, se verdadeiramente ele foi chamado, que nem todos que foi, conhece a Bíblia toda e até humilha aquele que sabe menos, mas verdadeiramente não foi chamado, tá? O verdadeiro pastor, ele tem aquela humildade e mansidão no coração. Porque a palavra diz que a igreja do Senhor é como a menina dos olhos dele. E se verdadeiramente você foi chamado para pastorear, você tem que mudar suas atitudes. A maneira de falar com seu irmão, com seu membro, com seu obreiro. Seja uma pessoa mais educada. A Bíblia fala: quem tem vergonha não envergonha outro. Você chama algum erro, uma falha de um obreiro, de um membro, ou de um auxiliar, do diácono, um presbítero, um pastor, o seu líder espera para ensinar com amor, não com ignorância, no dia de uma reunião de membro, de pastor, de ministério. Dia que tiver uma reunião do ministério, o pastor vai ensinar alguma falta que o irmão está cometendo, a irmã, aquela obreira ou obreiro, e o pastor está ali para ensinar, tá? Corrigir com amor, não corrigir para sangrar o coração da ovelha. Na mesma hora que Deus, o bom pastor, o Senhor Jesus, ele tem um discurso, às vezes até duro, mas depois ele vinha com bálsamo, o óleo da cura, e alegrava o coração daquela ovelha. É isso que um verdadeiro homem de Deus faz. Você não precisa
conhecer Bíblia de Gênesis Apocalipse e você não cumpre nem a metade dela. Que adianta? Conheça a Bíblia toda, mas não é manso, não tem humildade, não tem sabedoria do Espírito Santo, até para aconselhar um irmão ou irmã. Fala de qualquer maneira, escorraçando com o rebanho. Muitas igrejas estão aí vazias, irmão. É culpado alguns pastores que foi levado a pastorado de qualquer maneira, sem ser lapidado, tá? Tem que se lapidar. O pastor tem que dar exemplo para o rebanho, tem que dar exemplo para o ministério, não envergonhar, não machucar. É saber dialogar, em particular ou numa reunião ministerial. Eu nunca vi tanta coisa acontecer nos dias de hoje. Que antigamente, uns anos atrás, o pastor nenhum, que era homem de Deus, não envergonhava o irmão no meio da igreja, nem numa reunião ministerial. Abria a Bíblia e ensinava a palavra com amor para todos, não apontando um. É outra coisa errada apontar para um só. É fulano que, felizmente, eu vou ter que corrigir desse jeito. Você que usa esse tipo de atitude, você não vai muito longe, porque Deus não aprova o chamado de um pastor carrancudo, cheio de tique não me toque, quer dizer, corrigindo os outros, botando... Não pode. Tá? Qualquer um é sujeito, às vezes, errar, ou até mesmo na hora que estiver ensinando, falar uma palavra contrária sem querer. Isso não é motivo para a liderança envergonhar o outro. Existe reunião ministerial para isso. Eu não tenho estudo, irmão. Mas eu já tomei conta de igreja que tem até 15, 20 obreiros no altar comigo. Nunca envergonhei nenhum deles. E tinha, às vezes, obreiro que não sabia nem a letra do O, que é redonda. Mas ele transmitia aquela palavra assim, mesmo do jeito dele, mas com aquele temor. A gente viu o Espírito Santo na vida daquela pessoa. O que importa é que Deus chamou. A chamada. Tem pessoas que conhecem a Bíblia inteira, passa a vida inteira sem ganhar uma alma. Tá? Um pastor ficar na liderança 2 anos,
e a igreja não cresce, Deus não está nesse negócio, não. Tá? Deus não está nesse negócio. É a palavra de Deus que fala. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Apocalipse, quer ver? O que a palavra de Deus diz em Apocalipse? Glória a Jesus. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, irmão, bem-aventurado é os humildes de coração, porque a qual alcançará o reino do céu. Bendito é o nome do Senhor. Você sabe por quê que Deus usava os discípulos profetas, como Pedro, Paulo, Tiago, tá? Bendito é o nome do Senhor. Antes de eu ler Apocalipse, eu vou ler aqui em João 10. Olha o que a palavra do Senhor está dizendo. Na verdade te digo, que aquele que não entrar pela porta no curral das ovelhas, mas sobre outra parte é ladrão e salteador. E aquele que, porém, entrar pela porta, o pastor da ovelha, este é o porteiro e abre as ovelhas, ouve a sua voz, e ouve a sua voz, e chama pelo nome, e a sua ovelha os traz para fora. Glória a Deus. Quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. As ovelhas seguem porque conhecem a sua voz, mas de modo nenhum seguirão a estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz do estranho. Jesus disse-lhe esta parábola, mas ele não entenda que era que ele dizia. E tornou, pois, Jesus dizer-lhe: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas, e todo quanto vier antes de mim são ladrão e salteadores, mas a ovelha não dá ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Porque o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, mas vem para que tenha vida e tenha vida com abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Mas os mercenários, olha aí, irmão, muitos mercenários que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vi o lobo e deixa as ovelhas fugir. E o lobo arrebata e dispensa as ovelhas. Ora, o mercenário foge. Aleluia. O mercenário foge, porque é mercenário, não tem cuidado das ovelhas. Eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas eu sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai. Aleluia.
dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. Aleluia. E haverá um rebanho e um pastor. Por isto o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu a mim mesmo eu dou. Tenho poder para dar, o poder para tornar e tomá-la. Os mandamentos receberei do meu Pai. Os irmãos viu aí que nem todos pastores, que se diz pastor, com suas credencial, etiqueta, e pior que conhece a Bíblia, irmão. Conhece a Bíblia com aquele exaltamento todo, que não tem nem... Se tivesse o Espírito Santo, pelo menos o Espírito Santo dava educação para esses líderes. Mas não tem sabedoria, sabe tudo, mas não sabe nada, porque o dever do pastor é amar, é cuidar, é zelar e passar o óleo da cura da alma. E a Bíblia diz que ainda existe outro rebanho que às vezes não está na congregação ainda. E que o bom pastor tem que fazer de tudo para resgatar e regressar esse grupo para junto do rebanho. Ah, mas fulano não é da minha igreja, eu vou fazer visita a ele nada. Hoje em dia, muitas lideranças está como a queda de braço. A queda de braço. Mas não que ele ama a ovelha. É por meio financeiros. Ele sabe que se lá na frente a igreja crescer, ele vai comer a gordura das ovelhas. Está entendendo, irmãos? Mas ele não ama a ovelha. Quem ama a ovelha, trata com amor, com paciência, vê o estado da ovelha, sabe que cada um na igreja tem uma natureza diferente, mas o pastor que é de Deus e é chamado de Deus, ele vai entender a situação de cada um desses irmãos, como lidar com eles. Ah, você ora por alguém lá da minha família que não está legal. Tem pastor que fala assim, ah, não é nada da minha família mesmo, não é nada meu. Que pastor é esse, irmão? Que pastor é esse? Se a própria Bíblia está dizendo que aquele grupo que ainda não está no rebanho, não está ainda no curral das ovelhas, o pastor tem que lutar para conduzir eles para o caminho da porta estreita, tratar bem, com amor. E como é que eu não vou? Eu vou falar, o parente não é meu, que você se vira. Está pensando só em si mesmo. Tá? Só em si mesmo. Vou orar para fulano, não é nada meu, não congrega comigo. Você está errado, pastor.
Você tem que orar para a humanidade inteira. Seja ele pardo, seja ele preto, seja ele branco, seja ele louro, seja ele traente, bonitão, ou menos traente, que para Deus tudo são igual. Aqueles que têm alto salário, aqueles que têm só um pouco de... Tem que tratar todos com o mesmo amor e carinho. Senão, você não vai ter igreja cheia nunca. Pelo contrário, você vai afugentar o rebanho. Ah, irmão fulano falou que não vai ficar aqui mais. A irmã Cicrana também foi embora. Sabe o que é isso? Já orou para pensar o que está acontecendo? As atitudes do pastor. Arrogante, orgulhoso. Eu sei tudo, ninguém sabe nada. E quando alguém erra, ainda bota a pessoa lá embaixo. Deus capacitou Moisés, Jonas, sem estudo nenhum, sem curso de teologia, sem curso de bacharel, sem nada. Você sabe onde é que está o verdadeiro segredo para você ser um bom pastor? Glória a Deus. Primeiro, correr atrás das almas. Segundo, saber cuidar dela. Tá? Não é porque alguém é um diácono, um presbítero, um pastor da igreja, que ele também não sente suas tristezas, suas angústias. É humano. Tá, pastor? Aleluia. Olha aqui, irmãos. Olha o verdadeiro líder. Olha o verdadeiro líder de verdade. Não precisa você conhecer a Bíblia inteira. Você se conhecendo o básico. E você precisa saber pregar e dizer para aquelas pessoas que estão lá no mundo que Jesus salva, que Ele liberta, que Ele transforma. Você conquista a alma. As pessoas não querem saber de muito enfeite na palavra, não. E só esses grandão pastor aí de fama que quer saber disso, mas se cair um endemoniado lá com legião de demônio da igreja, passa vergonha. Porque não tem unção. Não tem o espírito. Só tem letra. Eu conheço a Bíblia de capa a capa. Irmão fulano ou irmã fulana prega melhor, eu vou ter que escolher o dia para botar irmão fulano para pregar no dia que tem pouca gente, porque ele prega assim, prega assado. Até isso acontece. Você vai prestar conta a Deus. Que às vezes Deus quer transmitir uma palavra através daquele que você acha que sabe menos, que não sabe nada. E pode até ganhar alma para Jesus através dele, como canal de bênção, através dela, como canal de bênção. Paulo e Sila foi prisionado na prisão. E a multidão se levantou unida contra eles. Os chamou ali os magistrados. Aleluia, Atos capítulo 16, verso 22.
Está dizendo, tá? Uniram, fizeram uma reunião, se uniu contra ele. Paulo e Silas, os magistrados, que se diziam os grandões daquele lugar, a primeira coisa rasgou-lhe as vestes e mandou açoitá-lhe com vara. A fúria do diabo, como é que tão grande. Ele teme, ele se revolta quando uma pessoa de Deus, uma mulher cheia do Espírito Santo, um homem cheio do Espírito Santo com humildade, vai semear a palavra, o diabo não gosta. Isso é normal. Abraão passou por muitas coisas assim. Não foi fácil a vida de Abraão. Aleluia. E começou a açoitar com vara. E havendo-lhe dando muitos açoites, os lançaram também na prisão, mandando que o carcereiro guardasse em segurança. Ó, toma cuidado. Vigilância dobrada. Não pode deixar escapar. Entendeu? Porque ele repreendeu um demônio, a qual, por vários dias que ele passava para ir orar, o diabo usava a boca daquela jovem dizendo, ali é o grande homem de Deus, o Filho do Deus Altíssimo. Mas aquilo ali é um elogio falso. Tá entendendo? E Paulo foi se incomodando com isso. O Espírito Santo de Deus, quando a pessoa está no Espírito, quando vê certo tipo de coisa estranha, ele se incomoda. E Paulo foi se incomodando com isso. E qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere do interior, lá bem escondido. A ordem lançou no cárcere e amarrou os pés dele no tronco. Não é brincadeira não, irmão. Não é brincadeira não. O qual tem recebido tal ordem, né? É isso aí. Perto da meia-noite, Paulo e Silas orava e cantava hino a Deus. Os outros presos escutavam. Olha o exemplo do verdadeiro cristão, do homem chamado de Deus. Olha o exemplo, pastores aí que estão ouvindo, obreiros. Olha o exemplo de um homem que foi verdadeiramente chamado por Deus. Tá? Tem pessoas que é aquele cascudão lá no mundo, não pensava duas vezes, se estranhava com alguém, partia para cima de alguém, outro já foi até para o presídio. Levanta a mão e aceita Jesus. E ali, através de uma palavra bonita, sabe, que conhece a Bíblia, que o diabo também conhece, logo, logo alguém coloca ele lá em cima no degrau. Mas ele não tem nenhuma experiência pastoral, ele não tem uma chamada. Tá? Um pastor, ele tem que ter o dom de aconselhamento,
a vez de acender a fogueira, ele apaga o fogo, para que os problemas, se a tempestade, venha acalmar no meio da igreja. E ama todos igual. Tem igreja por aí que já tem até as pessoas certas para cantar. Não coloca nem outras pessoas para ajudar. Mas fulana ou cicrana está com esse fardo aí pesado, lutando sozinho na igreja. Sabe por quê que a pessoa está sofrendo debaixo da cruz, com os cargos da igreja, um cargo atrás do outro? Porque o pastor não tem visão de Deus. Fica escolhendo, apontando. Qual é o irmão ou a irmã na igreja que não sabe sequer louvar o hino da harpa para a abertura de um culto? Quase todo mundo sabe. Precisa que uma pessoa só faz período de louvor, rege mocidade, faz aquilo, secretária, isso, aquilo, isso, outro. Ajuda a cuidar de criança. Está sufocada por falta de visão de Deus. Que não tem ninguém dentro da igreja que é inútil. Cada um tem uma chamada. Agora, se o pastor se colocar no lugar de Deus, aí sim, só vai fazer aquilo que ele quer. Ele não ouve opinião, ele não ouve um conselho, tudo é do jeito que ele e mais outra parceria que está colado com ele, só se entende ali. Os demais é como uma carta descartada. Para ser um bom pastor, precisa pedir a Deus o derramamento do Espírito na vida. Tem pastor que não crê nem no poder do Espírito Santo. Até defama, combate. É triste uma coisa dessa. Mais cedo ou mais tarde pode pagar um preço muito caro. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. E ali, meu irmão, aleluia, o anjo do Senhor, aleluia, desceu sobre aquele cárcere. E a Bíblia fala que veio tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moverá, e logo se abriram todas as portas e foi solto os prisões de todos. E acordando os carcereiros, vendo aberta as portas da prisão, tirou a espada e quis matar a si mesmo, porque sabia que o seu chefe ia castigar. Cuidado, que os pessoas já tinham fugido, mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faça nenhum mal, porque todos aqui estamos aqui. Olha o amor profundo de Paulo. Mesmo sendo guardado por aqueles carcereiros para devorar ele no outro dia, e Paulo ainda deu uma palavra de conforto para aqueles carcereiros. Aleluia! Não faça nenhum mal. Aleluia! Não faça nenhum mal.
aleluia, que todos estamos aqui e pedindo a luz saltou de dentro a todos trêmulos e se prostrou diante de Paulo e Sila e tirando-os para fora e disse: Senhor, que é necessário que eu faça para me salvar? Os carcereiros reconheceu que Deus de Paulo é um Deus transformador. E ele disse: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Ele pregava a palavra do Senhor, todos que estavam em sua casa. Era tomado ele consigo naquela mesma hora da noite. Lavou-lhe os vergões, aleluia, os vergões, e logo foi batizada todos os seus. E levantando a sua, aleluia, e levantando a sua casa, ele pôs na mesa, na sua crença em Deus, e alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram esquadrilheiro, dizendo: solta aquele homem. O carcereiro anunciou a Paulo esta palavra, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse agora, pois sai e ide em paz. Mas Paulo replicou e açoitaram-nos publicamente. Seremos condenados, sendo homens romanos, lançaram na prisão e agora acobertamente nos lançaram fora. E não será assim mais. Venha ele o mesmo e tira-nos para fora. E os quadrilhões foi e diz aos magistrados: estas são a palavra. Ele temerá e ouvido que era romanos. Vindo-lhe dirigia e suplicava, tirando-os para fora, lhe pedisse se essa cidade. Saindo da prisão, entraram na casa de Lídia e, vendo os irmãos, confortaram e depois partiram. Esse foi um verdadeiro líder. Viu, irmão? Se preocupava com as almas. Bendito é o nome do Senhor. Se preocupava. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Agora eu vou aqui, ó. Quer ver a palavra do Senhor? Aleluia. Mais uma palavra abençoada. Aleluia. Apocalipse 14. Se quiser acompanhar na sua Bíblia, acompanha. Bendito é o nome do Senhor. Eu não sou pregador, não. Não tenho estudo. Mas Deus é que me dá a palavra. Glória a Jesus. E versículo Apocalipse 14 e versículo 13, que diz assim a palavra de Deus. Aqui, eu vou começar pelo 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui está os que guardam o mandamento de Deus. É a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrerem no Senhor. Sim, diz o Espírito Santo, para que desça do seu trabalho e as suas obras os seguem.
a cabeça como uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E o anjo saiu do templo clamando com grande voz, que estava sentado sobre a nuvem: lança tua foice e segue a honra, e segue-te a vinda, porque já será da terra, a seara da terra já está madura. Aquele que estava sentado sobre as nuvens meteu a sua foice, e a terra foi cegada. E saiu do templo que está no céu o anjo, qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar e outro anjo que tinha poder sobre o fogo, clamou com grande voz o que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda, vindima os cachos de vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. O anjo lançou a sua foice, e a terra vidimou, e as uvas da vinha da terra atirou-se no grande lagar da ira de Deus, e o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os feróis dos cavalos, pelo espaço de 1060 estádios. Bendito é o nome do Senhor. Então, irmãos, não é fácil ser um pastor. Você passa por um momento difícil, mas se esse pastor tiver chamada, Deus vai mostrar a ele uma saída para trabalhar na obra do Senhor, tratar as pessoas com amor, aleluia, e granjear a alma para o reino do céu. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Olha, a palavra de Deus fala em Marcos 10, 46 até 52. O cego Bartimeu foi curado. E depois Jesus e os seus discípulos e uma grande multidão. Bartimeu, o cego, ele era filho de Timeu e estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo falar que era Jesus, que é filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus, parando, e disse: quem me chamasse, chamarei o cego, dizendo: filho, tenha bom ânimo, levanta-te, aleluia, que a tua fé, aleluia, te salvou. E de repente, olha, é um mendigo. E hoje as pessoas obreiros e auxiliares têm nojo de encostar até perto do mendigo e perguntar a ele e falar para ele que Jesus ama ele, orar por ele, que ele não é uma causa perdida para Deus. Deus pode fazer ele de um príncipe, ou pode fazer ela de uma princesa. Porque Deus, ele veio para os doentes, não para os sãos. Mas tem pastor que sente até nojo de chegar perto do mendigo. E uma pessoa dessa tem chamada onde? E se esse mendigo estiver com fome,
não só dá o pão da palavra. Vai lá e compra um lanche ou uma marmita, mata a fome dele. E deixa o folhetinho lá e faz o convite da semeadura. Esse é o verdadeiro pastor que foi chamado. Não é um pastor só de etiqueta famosa, só porque tem bom estudo, formatura, sabe falar bonito. Você tem que ter poder de Deus. A unção de Deus tem que estar em ti. Se você tiver o poder de Deus, você vai saber conduzir o rebanho. Com amor, com carinho, com atenção, curar as feridas, curar as chagas, ajudar na maneira espiritual, na maneira social. Tudo com amor. Tá? Porque Jesus está voltando. Ele está dizendo aqui, ó. 16:15. Eis que venho sem demora. Eis que vem como ladrão. Bem-aventurado é aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nus e não se veja a sua vergonha. Bendito é o nome do Senhor. Cuidado. Cuidado, cuidado, que Deus não é brincadeira. Nós temos que tomar cuidado. Essa palavra está falando comigo, está falando com você, que nós temos que ter muito cuidado. Cuidado. No verso 10 fala sobre... E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se faz temores, e ele mordia as suas línguas de dor. Cuidado! Muitos estão aí pregando o evangelho com aquele orgulho todo, com falta de humildade, mas a Bíblia diz que ali só está capa, o coração é de lobo, tá? Esse aí, praticamente, é como se fosse a besta. Glória a Deus. Para acabar de completar. Olha aqui, ó. Aleluia. Eis que cedo vem. O meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa, Ômega, princípio e fim, primeiro e derradeiro. Bem-aventurado é aquele que guarda os seus mandamentos, para que tenha direito da árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que prostituem, os homicídios, os idólatras, qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, envio o meu anjo para vos testificar estas coisas na igreja. Tá? Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, eu quero dizer para os irmãos que a passagem sobre... fala como que deve ser como que deve fazer para ser um pastor de sucesso e abençoado. Bendito é o nome do Senhor. Eu quero dizer para os irmãos que eu não estou pregando essa palavra aqui para tocar
nos pastores, não. Isso aqui é só uma palavra de Deus, uma instrução tá? Eu tenho certeza que se você não praticar essas tais coisas, para você vai servir de ficar mais alegre ainda, tá? Porque não toquei nos ungidos, não é assim que a Bíblia fala? Mas a Bíblia fala também dessas responsabilidades desse ungido. Que se ele sair fora da trilha, Deus não tem ele como ungido mais não. Ele quebra aliança com Deus. Igual Saul. Desobedeceu a Deus, perdeu a sua aliança, perdeu a sua posição. É isso aí. Isso não estou aqui pregando para sentar em A e B, não. Eu estou falando a palavra do Senhor, aprendendo também, juntamente com os irmãos. Glória a Deus, tá? Aleluia. Deus, nenhum homem viu a glória de Deus como ele. Demonstrou a Moisés, né, de posse da sua tauba da lei, e após 40 dias e a noite no monte com o Senhor, seus lábios expressaram a maravilhosa bondade de Deus. Está com Deus a esperança para o mortal, nenhum esquece, mas agora a presença de Deus poderia ser obediência. Estava nas mãos de Moisés, escrita na tauba, o poder pelo próprio Deus. O caminho da obediência atrai uma maldição que chega até a quarta geração das transgressões, mas isso não pode ser comparado às maravilhosas graças de Deus. Atinge 1000 gerações daqueles que lhes são obedientes. Quanto clamores de louvor e adoração já saíram dos seus lábios pela misericórdia de Deus. Bendito é o nome do Senhor. A vida qual confortante sobre o que temos, a Bíblia como livro sagrado que nos ensina a viver na presença dele, como maravilhoso experimentar o seu padrão, sabendo que a nossa obediência pode trazer bênção para a geração vindoura. Então não experimente um pouco da presença de Deus. Viva na presença de Deus. Não adianta só experimentar. Você tem que viver. E que Deus abençoe a todos. Eu não estou bem. Estou muito gripado e estou me dando até febre. Ora por mim, tá, irmãos? Que Deus venha derramar suas bênçãos sobre mim e sobre a minha família. Tá? Que Deus abençoe a todos de forma especial. Glória a Jesus. Aleluia.